A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E já de antemão, te agradecer a você que esteve conosco todo o trimestre passado, onde nós estivemos falando sobre a supremacia das Escrituras. E dar bem-vindo nesse novo trimestre, onde nós estaremos iniciando o estudo sobre o Sermão do Monte. Olha que lição bonita que nós estamos utilizando, né? Os valores do reino de Deus, certo? A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E isso é algo espetacular, nós estarmos reunidos para falar da ética do reino, daqueles que são cidadãos do reino. Lembre que no primeiro trimestre nós falamos sobre a importância da palavra no reino. Agora nós vamos pegar e nós vamos aplicar a palavra neste reino. Então eu quero te convidar a estarmos juntos nessa jornada, nesses próximos 3 meses, aonde vai ser muito proveitoso, porque nós vamos falar do reino de uma forma bem geral. Aqui está o nosso índice, tá, das nossas lições. Na primeira lição nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, o caráter do reino de Deus, certo? É uma coisa muito introdutória e nós já vamos começar a falar das bem-aventuranças. Na lição de número 2, nós vamos continuar esse discurso de Jesus, onde nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Na terceira lição, nós vamos começar o segundo grupo, a segunda divisão desse texto, onde do Sermão da Montanha, aonde Jesus vai linkar o Antigo Testamento e vai traduzir para a visão do Novo Testamento as leis de Moisés. Então nós vamos ter o discípulo, Jesus, o discípulo e a lei. Na quarta lição, resguardando-se de sentimentos ruins, né? Na quinta lição, o casamento é para sempre. Na sexta, expressando palavras honestas. Na sétima, não retribua pelos padrões humanos. Oitava, sendo verdadeiros. Nona, orando como Jesus ensinou. Na décima, nossa segurança vem de Deus. A 11ª, sendo cautelosos nas opiniões. 12ª, a bondade de Deus em nos atender. E 13ª, a verdadeira identidade do cristão. Então, nesse trimestre, nós vamos passar por todos os pontos da vida cristã. Nós vamos pegar o Antigo Testamento, vamos relê-lo à visão do Novo Testamento e vamos aplicar na nossa vida, né? Nós vamos aplicar o reino de Deus na ética cristã. E o que nós precisamos compreender? Que nesse ano de 2022 fazem 21 anos da nossa última vez que nós estudamos o Sermão do Monte. E isso, irmãos, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque nós precisamos sempre estar reafirmando as nossas questões e pontuações éticas, da nossa forma de viver. Nós, como pastores, pregadores, ensinadores, nós precisamos estar voltando ao Sermão do Monte. Não pegando versículos esporádicos, não. Precisamos voltar às verdades do ensino de Jesus. Então vamos conosco nessa jornada, nesses 3 meses em que nós iremos ali edificar o pensamento da ética do reino. E eu tenho uma novidade para você, algo maravilhoso que nós estamos preparando. É a segunda edição do nosso planner do professor da Escola Bíblica Dominical. Olha aqui, tá de carinha nova, certo? Ele tem uma nova expressão e vai ser muito bom para você, né? Clica aqui, né, na descrição para você conhecer mais do planner do professor da Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa lição de número 1, ela traz o seguinte título: o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então, de início, nós já vamos ter 2 noções aqui, que nós vamos falar do reino e também nós vamos falar de caráter. Reino instituído pelo Messias, caráter que deve ser
exemplificado pela vida do Messias, tá? Então o Sermão do Monte, ele vai trazer para nós essa questão do reino que o Messias trouxe a partir da igreja e também desse caráter que nós vamos precisar viver, tá? Um texto que nós precisamos gravar e guardar a respeito disto está em Gálatas 2:20, aonde Paulo vai dizer que ele já está crucificado com Cristo e a vida que agora ele vive, como ele vive? Ele vive na fé do Filho de Deus. Então, irmãos, a questão do caráter do reino, o caráter de Cristo, é nos colocar na mesma posição que o Senhor nos colocou, que o Senhor se colocou, estarmos juntamente com eles. Outra coisa importante que nós precisamos aqui notar é o nosso texto áureo. O texto áureo vai dizer assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Ou seja, o caráter de Cristo faz com que nós tenhamos os mesmos resultados de Cristo. Preste atenção. Se você é crente na escola, em casa, na família, é um cristão sincero e verdadeiro, e as pessoas te aceitam de boa nos teus posicionamentos contra o adultério, contra a bebedice, contra essa vida promíscua, e as pessoas estão te aceitando, o teu cristianismo não deve estar sendo relevante para a sociedade. Porque todas as vezes que nós cristãos nos posicionamos, nós somos jogados para escanteio. Isso em todas as áreas da vida. Por quê? Qual o cristianismo que as pessoas querem hoje? É aquele cristianismo, certo? Diluído com o mundo. Cristianismo misturado com o mundo. O cristianismo, ele veio para dar o quê? Dar sabor ao mundo, revelar ao mundo o verdadeiro cristianismo. Isto nós vamos ver na lição que vem, mas é só para você ter uma noção de como está a sua vida. Então, Mateus vai deixar bem claro que quando existe perseguição, não porque você também é daqueles crentes xiitas, sabe aqueles crentes xiitas que qualquer coisa explode, não. É aquele crente que reflete a imagem de Cristo. Quando você assim está, o Senhor está com você e Ele vai te abençoar e você será bem-aventurado, ou seja, muito mais que feliz. E a verdade prática, ela diz assim, olha, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Ou seja, a ética do reino é a ética da prática das palavras, não somente das leituras. Muitos de nós hoje estamos equivocados, achando que cristianismo está contido simplesmente na leitura de palavras e obediência de certos preceitos. Não. A leitura e a obediência, elas vão gerar em nós uma prática, ou seja, o que você leu, o que você ouviu, você vai colocar na sua vida. Isto é o verdadeiro cristianismo. Irmãos, nós estamos aqui e vamos entrar no nosso primeiro tópico, e ele vai dizer assim, a estrutura do Sermão do Monte, tá? Coisas como a localização você tem na revista, e a nossa ideia aqui é trazer o quê? Subsídio para você, coisas que você não vai encontrar na revista, tá? Então, acompanhe comigo. A questão do Sermão do Monte, tá? Nós vamos ver que Mateus vai falar que Jesus subiu ao monte. Lucas fala que ele estava numa planície. Nós podemos entender de duas formas. São dois sermões diferentes, certo? No primeiro sermão de Mateus capítulo 5, Jesus ele sai da planície e sobe ao monte. E ali ele começa a explicar as verdades do reino, certo? Nós podemos entender que essa é a ideia original. Jesus sobe ao monte porque na parte mais alta do monte ele tem condições de, através do eco, falar com o maior número de pessoas possíveis, tá? Então a abrangência era maior.
É a mesma coisa quando você vai ver Jesus entrando no barco para falar com as pessoas. Por que ele entra no barco? Porque normalmente o vento do mar ele sopra do mar para a terra, ou seja, as palavras de Jesus fluiriam melhor. Então, nós podemos entender, primeiro, que são dois sermões diferentes. Um Jesus prega num monte e o outro Jesus prega numa planície. Irmão Emerson, mas eles são parecidos. Sim, são parecidos. Qual pregador nunca repetiu uma mensagem? Quantas vezes você já pregou a mesma mensagem, uma mensagem inspirada por Deus, certo? Não é pecado fazer isso, tá? Porque todas as vezes que nós vamos pregar a mesma palavra, o público é outro, a audiência é outra. Então nós temos aí a primeira visão, que são dois sermões pregados em tempos diferentes, registrando, certo, o mesmo conteúdo, certo? Mateus registra num dia, Lucas vai registrar outro dia. Também existe uma segunda alternativa, que Jesus estava operando milagres na planície, certo? É uma outra alternativa. E o que vai acontecer? Quando a multidão se reúne, assim, de muita gente, Jesus para de operar os milagres. Veja bem, isso fica claro também no capítulo 4, que pode ser essa possibilidade. E ele sobe ao monte, ele está na planície. As pessoas se reúnem na planície e ele sobe ao monte, certo? Ou ao lugar mais elevado para falar com a multidão. Então nós temos possibilidades, mas nenhuma nem outra pode descaracterizar, certo, a mensagem do reino. Porque o que acontece? Seja Jesus pregando numa planície, seja Jesus subido no monte, a palavra é a mesma. E a autoridade de Deus é a mesma para falar conosco. Então nós temos aí as possibilidades a respeito desta planície, deste monte. E o que nós vamos entender? Que esse sermão do monte, ele vai ser dividido basicamente em 5 pontos, certo? Primeiro ponto, nós vamos ter as bem-aventuranças, que são as qualidades espirituais daquele que vai seguir a Cristo. No segundo ponto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as características do verdadeiro discípulo de Cristo, que é sal e que é luz. No terceiro ponto, nós teremos uma releitura da lei do Senhor, da lei de Deus. E no quarto ponto, nós vamos ter o quê? Uma aplicação de tudo aquilo que foi lido na vida do cristão. E o quinto ponto, nós vamos ter uma declaração de sabedoria, onde o Senhor vai expressar, onde nós vamos ver a sabedoria de Jesus sendo empregada na vida comum, na vida do ser humano. Então veja bem, esse tópico, o Sermão do Monte, seria como se nós tivéssemos dividido a nossa pregação em 5 tópicos, certo? E ele vai falar, e ele vai discursar. Em alguns ele se estende mais, outros ele é mais conciso, mas formando um único texto, certo? Um único texto, uma única mensagem para ir ao coração de todos os homens e mulheres que estão ali ouvindo. Então, irmãos, é importante nós compreendermos isso. E nós compreendermos para quem se destina, certo, o Sermão da Montanha. Em primeiro lugar, se destina aos discípulos. Veja bem, a Bíblia vai dizer em Mateus 5 que Jesus sobe ao monte e chama os seus discípulos. Tá? Ele vai chamar os seus discípulos mais para perto. Então o primeiro público são os discípulos. O segundo público são a multidão, é a multidão que está ouvindo. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem é o Sermão do Monte? Para todos os discípulos, de todo o tempo, de toda a perspectiva de tempo. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Senhor. Então, ali nós temos o quê? Uma mensagem para todos os cristãos, certo? De todos os tempos, desde a época de Cristo até aqueles antes do arrebatamento da igreja. Então nós vamos ter ali um grande período
que vai abranger o Sermão da Montanha. Por quê? O Sermão da Montanha, ele não fala de coisas temporais, certo? Vamos pegar assim, questão, é roupa, é cabelo. Ele não fala se pode ou não pode usar mídia social, ele não fala de nada disso. Ele fala de princípios que são atemporais, princípios que vão além do tempo, além dos costumes, além dos modismos, certo? Então, ele vai trazer para nós o quê? Um princípio atemporal. E a terceira coisa que nós precisamos frisar sobre para quem é o Sermão da Montanha é o seguinte, que Jesus está falando com os seus discípulos, mas a multidão está ouvindo. Jesus está falando para aquele grupo de pessoas que tomou a decisão de segui-lo, mas a multidão está ouvindo. Então o que Jesus está fazendo? Para quem se destina o Sermão da Montanha? Para os seus discípulos? Sim, para que eles aprendam a viver como Cristo. Mas a multidão está ouvindo também. Então a multidão vai saber como o verdadeiro cristão deve se portar em meio à sociedade. Tá? É bem interessante, eu como pastor, a gente escuta muito, o fulano faz, o ciclano faz, quando o crente faz é um escândalo. Sim, é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque nós fomos chamados para viver de uma forma diferente. Nós fomos chamados para ser a expressão do reino de Deus. Então, quando o cristão erra, lógico que ele é apedrejado. Ele é apedrejado por quê? Porque ele foi chamado para ser diferente, uma vida diferente, pensamentos diferentes, atitudes diferentes. O mundo pode não querer seguir a Cristo. O mundo pode nos odiar por seguirmos a Cristo, mas eles querem ver em nós uma vida diferente. Eles querem ver em nós aquilo que eles não conseguem realizar em suas vidas. Então, sim, nós como cristãos precisamos viver uma vida diferente. O nosso segundo tópico, ele vai trazer o seguinte tema: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Tá? A primeira coisa que você precisa notar, certo? E tá aqui, nós vamos falar um pouquinho do que está na lição, tá? Nós vamos falar sobre a palavra bem-aventurado, que é a palavra makarioi. Esta palavra, né, que é traduzida, né, no português por bem-aventurado, ela quer dizer muito mais do que feliz, certo? Ou seja, é um superlativo, a pessoa é feliz, mas um bem-aventurado, ele é muito mais do que feliz, ele extrapola a felicidade. Por que ele é bem-aventurado? Ele é bem-aventurado, ele é muito mais do que feliz por estar seguindo a Cristo, tá? É só uma nota assim, não sei se você já notou, mas as traduções modernas estão retirando a palavra bem-aventurado e estão colocando a palavra feliz, né? Feliz os que choram. Para nós, a palavra feliz, certo? Nesse contexto, ela vai trazer assim, uma expressão de alegria. Você está sendo alegre, você está alegre porque você chora, tá? Tudo bem, você chora aqui por Cristo, pelo arrependimento dos seus pecados, tá? Mas se você comparar o sentido da palavra feliz e bem-aventurado, feliz no português vai trazer sentido de alegria, de contentamento. Mas se você procurar a palavra bem-aventurado, ele vai trazer assim, a expressão de estar explodindo de alegria. Ou seja, no caso, feliz é muito menor do que bem-aventurado. Então, quando você tem as traduções mais novas, que eles estão traduzindo makarioi por feliz, não está errado, mas ela perde um tanto do sentido. Porque quando Jesus vai falar da bem-aventurança, ele vai falar o quê? Que aquele que está sofrendo pelo seu nome é muito mais do que feliz. Vá lá para o salmista vai dizer assim, olha, bem-aventurado aqueles que o Senhor encobre as suas transgressões. Ou seja, não é que ele é feliz, porque o Senhor está perdoando, está cobrindo. Ele é muito mais do que feliz, porque
existe ali a expressão de alegria, a expressão de gratidão, de exultar na presença de Deus pelaquilo que ele tem feito. Então a palavra correta para nós usarmos, imagino eu, né? Mas seria muito mais do que feliz, certo? Explodindo, aquele que explode de alegria. Então eu prefiro utilizar a palavra bem-aventurado do que os seus sinônimos. Está errado? Não está errado. Mas ele perde um pouco ali da qualidade, da expressão do reino de Deus. E aqui, as bem-aventuranças, no segundo tópico, nós vamos falar assim, sobre o reino de Deus e o seu caráter. Preste atenção. O que é o reino de Deus? Mateus, ele vai usar a expressão reino dos céus. Por que expressão reino dos céus? Porque, em suma, Mateus está escrevendo para um povo judeu que está espalhado pelo mundo. Então, o que acontece? O judeu, ele não fala o nome de Deus, certo? Ele vai dizer o nome, outros sinônimos, no lugar do nome de Deus. Então, ele não vai falar o nome de Deus. Então, quando Mateus está escrevendo para um público que é judeu, ele vai usar a expressão reino dos céus. Então, reino dos céus e reino de Deus, eles são sinônimos, eles são iguais, tá? Lucas, Paulo, eles vão usar a ideia de reino de Deus, porque eles estão escrevendo diretamente aos gentios, tá? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma expressão que vai demonstrar para nós o domínio de Deus sobre as nações e principalmente sobre o seu povo. Vamos voltar para o Antigo Testamento, tá? Volte lá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Juízes, certo? O que nós temos até esses livros? A expressão clara do reino de Deus. É Deus que comanda diretamente o seu povo. Quando nós entramos em Samuel, certo? Até o capítulo 10, 11, 12, Deus ainda reina absoluto sobre o seu povo, certo? É o reino de Deus, Deus está governando. Então, a partir do momento que Saul, ele começa a reinar, o reino é dividido. Deus usa homens para cuidar do seu povo. O que é o reino de Deus? Certo? É o reino onde Deus reina absoluto e soberano. Ele comanda todas as coisas. E qual é a expressão mais clara do reino de Deus? É a igreja de Cristo. Nós temos pastores, temos convenções, mas nenhuma dessas está acima de Deus dentro desse reino. O reino de Deus é expresso diretamente dentro da igreja. Lembra do que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11? Ele vai dizer assim, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a autorização, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, o reino era para Israel. Israel rejeitou o seu reino. A partir de então, a igreja reina com Cristo dentro do reino de Deus. Nós já estamos reinando. Mas reinando como, Moisés? Você tanta injustiça, tanta dificuldade. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado à força. Nós vivemos dias difíceis, dias de muita luta. Mas nós estamos vivendo o reino de Deus. Pode ver, mesmo com tantos problemas, tantas dificuldades, mas a igreja continua marchando soberana em direção aos céus, aonde ela tomará, certo? Tomará o seu lugar do lado de Cristo para julgar as nações, certo? E a expressão máxima desse reino vai ser quando nós chegarmos no milênio. Lá no milênio, a igreja reinará com Cristo, certo? A igreja vai trazer a vontade e as ordens de Cristo para aqueles que estiverem no milênio, tá? Então, o reino de Deus, ele sempre existiu, certo? Sempre existiu. Mas a sua expressão mais clara é hoje, no período da igreja. Então, nós precisamos compreender que nós estamos vivendo exatamente este tempo do reino de Deus, certo? Mas a sua expressão completa
vai ser após o arrebatamento. Lembra? Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, Jesus volta e inicia o milênio. Aí nós veremos o reino de Deus sendo aplicado totalmente. Mas hoje, como funciona o reino de Deus hoje? Hoje o reino de Deus funciona no meu coração, certo? No teu coração. Como que você pode explicar isso para a sua igreja? É simples, certo? É simples. Quando você toma a decisão de fugir da aparência do mal, se refrear do pecado, quando você toma a decisão de viver uma vida santa, você está colocando nas mãos de Cristo tudo aquilo que você é. Lembra lá no jardim? O que aconteceu no jardim? Deus plantou tudo, colocou o homem e disse, olha, só daquela árvore que não coma. Tá? O homem tomou a decisão de ir contra a vontade de Deus. O primeiro Adão caiu. E depois que o primeiro Adão caiu, todos nós estamos vivendo sobre, certo, esse aspecto, certo, da queda. Agora, quando veio o segundo Adão, o primeiro Adão veio no jardim. O segundo Adão foi tentado no deserto e ele não perdeu. O segundo Adão foi tentado no deserto e ele não sucumbiu à tentação. Aí que nós precisamos compreender, irmãos, a nossa posição em Cristo. Ou nós estamos com o segundo Adão que caiu, ou nós estamos com o primeiro Adão que caiu, ou nós estamos com o segundo Adão que cresce e vive em vitória. Isso vai nos fazer entender o seguinte, que quando nós estamos no segundo Adão, nós estamos vivendo no reino dos homens. Quando nós estamos no primeiro Adão, nós estamos vivendo o reino dos homens. No segundo Adão, nós estamos vivendo o reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos obedecendo, refreando a nossa natureza, abandonando e abdicando de tudo aquilo que possa nos fazer voltar atrás. Ou seja, Cristo domina em nós. E como ele nos domina? Através da ação e da atuação do Espírito Santo de Deus. E o terceiro tópico, ele vai trazer o seguinte título: somos bem-aventurados. Ou seja, as bem-aventuranças, esta felicidade extrema, ser muito mais do que feliz, não fala somente de que tudo vai dar certo, ou que nós vamos viver num mar de leite condensado, que tudo é delicioso, tudo funciona bem. O que nós precisamos compreender? Que as bem-aventuranças vai falar do nosso caráter espiritual, certo? E isso vai refletir no nosso caráter material e vai expressar a nossa fidelidade ou infidelidade dentro do reino de Deus. Então, quando Jesus começa a falar, ele vai falar primeiro, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito, nós vamos entender com alguém que cedeu o seu lugar, né, dentro de si, para o Espírito de Deus. Ou seja, o seu espírito esvaziou-se para que o Espírito de Deus ele possa entrar. E também ele é feliz por quê? Porque ele chora. Mas não é o choro do remorso, o choro da tristeza, é o choro do arrependimento. Arrependimento de viver uma vida, ter vivido uma vida sem Cristo. Arrependimento pelos seus pecados. E também ele é feliz porque ele é manso. Preste atenção que as bem-aventuranças têm tudo a ver com os frutos do Espírito que Paulo vai elencar lá em Gálatas. Porque o fruto do Espírito vai falar o quê? Da vida daquele que anda com Deus. Então é importante nós termos isso. Termos também a questão da justiça. Essa fome e sede de justiça não é a nossa justiça própria, porque a nossa justiça ela é volúvel. Se é com parente, se é com amigo, a justiça de Deus ela é plena. E ela não quer saber quem é, se é amigo, se é parente, o que é. O Senhor em todo o tempo,
ele age em nossas vidas. E também vai falar da expressão da misericórdia. Nós somos felizes quando nós somos misericordiosos, entendendo que a misericórdia ela provém de Deus. A misericórdia é uma outra expressão de Deus. Por quê? A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é quando o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós não merecemos o seu amor, nós não merecemos o seu perdão. Isso é graça. Agora, a misericórdia é quando o Senhor não envia sobre nós aquilo que nós merecemos, o castigo, o juízo e a ira. Aí está a misericórdia de Deus. E também tem tudo a ver com aqueles que são limpos de coração. Jesus vai dizer que nós precisamos ser como uma criança para herdarmos o reino dos céus, que não guarda mágoa, não guarda tristeza, não guarda dores, bem pelo contrário, vive em harmonia, fidelidade, companheirismo com aqueles que estão ao seu lado. Outro fruto do Espírito que é elencado aqui, que é feliz aquele que é pacificador. Não é aquele que fala de paz, fica com bandeira, placa falando de paz, não. É aquele que no seu dia a dia, ele procura pacificar os conflitos, ele procura harmonizar as situações para quê? Para que ele e todos vivam bem. E também, bem-aventurado é aquele que é injuriado, mas não é injuriado pelos seus erros, não é injuriado por falar demais, por se meter na vida dos outros, é injuriado por estar fazendo a vontade de Deus. Isto é importante, nós compreendermos esta necessidade que eu, que você, que nós temos de realizar a obra de Deus, fazermos a vontade de Deus. Então, quando isso está agindo na nossa vida, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, mesmo que isso seja contrário à nossa natureza. E é isso que o Sermão da Montanha vai nos ensinar, a vivermos uma vida que será a expressão de Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.